Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E, quando eu vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Meu irmão, minha irmã, é o capítulo 16 de São João que nós ouvimos agora, versículos de 5 a 11. Jesus está prestes para concluir a missão que recebeu do Pai, e ele está preparando os seus discípulos para a sua partida. Como em toda partida definitiva, os discípulos sofrem, mas Jesus lhe promete a vida. Uma vida que está no Espírito. Por isso ele diz que o defensor virá ao nosso encontro. Porque a partida de Jesus não é o fim, mas é a chance para o amadurecimento. Ele vai para aquele que o enviou. Veja, essa frase de Jesus sugere que ele tenha cumprido fielmente a sua missão que recebeu da parte do Pai. Por isso ele sabe que ele está indo para o Pai. Ao manifestar a vinda do Espírito Santo como consequência desta ida ao Pai, Jesus também integra o Espírito Santo no final desta missão como último objetivo. Irmãos e irmãs, quantas vezes, por não termos o discernimento, a compreensão que vem de Deus, nós vamos reagindo aos acontecimentos com base só no sentimento. Por isso é compreensível, se falamos assim, a postura dos apóstolos. Ao ouvirem que Jesus está voltando ao Pai, eles entristecem porque não compreendem. Estão julgando só com base no que acabaram de ouvir e não chegam à profundidade desta mensagem. Isso acontece a muitos de nós em muitos momentos da nossa vida. Não colocamos diante de Deus, não rezamos, não meditamos no que ouvimos, ficamos de modo superficial e não colhemos os frutos. E aí nos entristecemos, nos angustiamos e perdemos a graça. Veja, a ida de Jesus ao Pai garante para nós a vinda do Espírito Santo, que Jesus diz que vai nos ensinar sobre o pecado, a justiça e o julgamento. Com essas palavras, Jesus retoma o tema da última ceia. A sua partida não é uma derrota, mas o cumprimento da sua missão. Para ele é o retorno ao Pai que o enviou, e para nós é a vinda do Espírito Santo. Este que esteve com ele durante toda a sua missão. Jesus inicia assim uma nova mentalidade de presença. Antes estava conosco, agora está em nós, com o Consolador. A sua ausência então não é a nossa morte, o nosso fim, mas a separação necessária para o novo nascimento e crescimento. Por isso as palavras de Jesus no Evangelho de hoje são um conforto para os discípulos, que terão que enfrentar as mesmas dificuldades que ele. Essa é a missão da igreja, não desanimar frente às lutas, frente a tantos acontecimentos que nos vêm, mas crer que o Senhor trabalha ao nosso coração e que não estamos sozinhos. Ele é por nós. Por isso, irmãos e irmãs, diante do que nos acontece, não entreguemo-nos à tristeza, ao desânimo,
mas levemos para Deus e em Deus aprofundemos o sentido da nossa fé, para ganharmos a certeza de que o Senhor está conosco. Que Deus, meu irmão e minha irmã, abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.